Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Hoje chegou o material do nosso mês da família e o tema desse ano do nosso mês da família, que será em maio, famílias firmes na palavra de Deus. Eu fiquei emocionado porque o ano passado, geralmente em agosto, eu tiro um tempo em oração, pedindo a Deus a direção para os trabalhos da igreja. E o ano passado Deus me colocou esse tema para esse ano, de a Bíblia toda, o ano todo, Hoje nós estamos no nosso 96º dia da leitura da palavra de Deus. Estamos em Samuel, a leitura, e o nosso propósito é chegarmos até o final do ano, lendo a palavra de Deus, a Bíblia toda. E o mês da família será famílias firmes na palavra de Deus. Vamos fazer o desafio, queridos irmãos, de todas as quartas-feiras virmos participar. Serão as quartas-feiras das famílias, onde vamos orar, clamar a Deus pelas nossas famílias, estarmos juntos aqui em louvor e adoração a Deus. Nós não pedimos o guia devocional para toda a igreja, como nós sempre pedimos todos os anos, devido às questões financeiras mesmo. Então nós vamos gravar e vamos enviar esse áudio para os irmãos e vamos postar também nas redes sociais da igreja. E aproveitando então que quarta passada nós encerramos nosso estudo do Evangelho de João, eu quero fazer neste mês agora de abril, são estudos sobre a oração. E eu quero começar hoje sobre a oração que nos aproxima de Deus. Mateus capítulo 6, do verso 5 até o verso 15. Vamos ler esse texto e nossas reflexões nessas próximas quartas será sobre esse tema da oração. A oração que nos aproxima de Deus. Mateus capítulo 6, do versos de 5 a 15. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, orando, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Santo Deus, eterno Pai, dá-nos, ó Deus, da tua direção para compreendermos o teu propósito para as nossas vidas nesta noite. Quero agradecer ao Senhor pela vida do irmão Abreu, ao Pai querido, que tão prontamente, tão prestativamente, ó Deus, vem nos ajudar nos cultos, ó Deus, entoando esses louvores ao Senhor. Agradecer também ao Senhor pela vida do nosso irmão Boni, também nos ajudando na transmissão, e na vida, ó Deus, de cada um dos irmãos que estão participando deste culto hoje aqui presente, ó Deus, e também os que estão acompanhando nas transmissões.
Pai querido, dá-nos a tua direção para o nosso viver, à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os 3 principais ingredientes da vida cristã é a oração, a leitura da palavra e a comunhão com o povo de Deus. Sem esses 3 ingredientes, a nossa fé não se desenvolve. Eu quero me concentrar neste mês sobre a questão da oração, porque a oração eu entendo que é um ingrediente essencial na vida cristã. E nós devemos aprender a orar como o Senhor Jesus nos orienta aqui nesse texto de Mateus capítulo 5. A primeira questão que ele nos traz sobre a oração é que a oração é um processo de intimidade com Deus. Ele diz assim: entre no teu quarto e feche a tua porta e ore ao teu Pai que está em secreto. No sentido que Jesus Cristo diz que você precisa ter um tempo especial com Deus, um tempo de atenção focal em Deus, em Cristo Jesus. Nós não podemos levar a nossa vida cristã sem esse ingrediente diariamente. É importante que nós aprendamos isso, porque o Senhor Jesus nos orienta a isso. A oração pública, ela tem o seu valor? Sim. A oração que a gente faz ao entrar no carro, agradecer a alimentação, tem o seu valor? Sim. Mas se nós queremos compreender o que Deus deseja realizar em nossas vidas, nós precisamos ter um tempo de disciplina focal em Deus. Por isso que ele recomenda: entra no teu quarto e fecha a tua porta. É você e Deus. Infelizmente, muitas pessoas acham que existe alguma pessoa que pode orar e ter mais poder do que ela. Nós não podemos cair neste engodo. Não existe isso, querido irmão e querida irmã. Nós recebemos o mesmo Espírito Santo, e o Espírito Santo que atua em minha vida, também atua em sua vida. E como nós temos acesso ao Espírito Santo? Nós temos acesso e recebemos o Espírito Santo na nossa conversão, quando reconhecemos que precisamos de Deus e queremos viver na presença de Deus. Por isso que é importante eu e você, como cristãos, orarmos e termos tempo no altar de Deus. E o altar de Deus aqui, Jesus está dizendo de uma maneira muito clara, não é mais na sinagoga, não é mais no templo. O altar é um tempo em que você está inteiramente voltado a Deus, inteiramente voltado com a sua mente, com as suas emoções, com o seu tempo dedicado a Deus. Queridos irmãos, no meio da igreja, nós temos um modo que nós sempre repetimos: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Se nós não temos um pouco de tempo com Deus, de orarmos a Deus e de colocarmos nossas vidas na presença do Senhor, nós não veremos e não experimentaremos do agir de Deus em nós e através de nós. Nós precisamos dedicarmos à oração, querido irmão e querida irmã.
Você precisa ter esse tempo na sua agenda diariamente, de estar com o Senhor, o nosso Deus. Como que nós fazemos isso? Leve a sua Bíblia, leve o seu livro de anotação, coloque ali o nome das pessoas que você quer orar, coloque ali os teus propósitos de oração, coloque ali as tuas necessidades, leia a palavra de Deus e ore, coloque os seus joelhos no chão, coloque e busque ouvir a voz de Deus. Aqui ele diz que nós não devemos ficar com aquelas ladainhas de repetir, repetir, repetir e repetir. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que você tenha um tempo em que você olhe para Deus, você se derrame diante do Senhor. Então eu recomendo que você comece a sua oração colocando todas as tuas necessidades diante de Deus, colocando todos os teus problemas, colocando todas as tuas dificuldades. Coloca aquilo que você deseja que aconteça na sua vida, na sua semana. E aqui então Jesus nos orienta sobre o conteúdo das nossas orações. E o conteúdo das nossas orações está aqui na oração do Senhor Jesus. O conteúdo das nossas orações precisa reconhecer que o nosso Deus não é Deus distante, Ele é um Pai. Abba, é a expressão aqui no grego, Abba, que significa paizinho, que seria a melhor tradução. Paizinho que estás nos céus. Intimidade. Intimidade de você chamar o seu pai e reconhecer que ele é aquele que é o teu provedor. Reconhecer que ele é a autoridade sobre a sua vida. Reconhecer que você está atento para ouvir a voz de Deus, Paizinho que estás nos céus. Reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas que acontecem na sua vida. O conteúdo das nossas orações precisam ser voltadas a Deus. E eu quero dizer algo aqui para os irmãos: aprenda a falar Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo. Não fique só falando Senhor, 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 não. Você tem que falar Deus, Yahvé, Jeová. Tu és o meu Jeová Jireh, aquele que tudo provê. Tu és a minha bandeira, tu és a minha luz, o meu guia. Tu és o meu Deus Todo-Poderoso, Tu és o meu Deus, o meu Salvador, Tu és o meu Deus, o meu Redentor, Tu és o meu Deus que governa sobre todas as coisas. Nós precisamos aprender a adorar a Deus, e só vamos adorar a Deus se tivermos uma vida de oração dedicada. Aqui a segunda expressão que Jesus usa é: santificado seja o teu nome. Qual é o conteúdo das nossas orações? É só os nossos problemas? É só as nossas dificuldades? Jesus está dizendo que não deve ser só isso. Ele está dizendo que nós devemos aspirar que o nome de Deus esteja sendo colocado como santo em todos os lugares sobre a face da terra. Amém, igreja? Por isso que ele diz: santificado seja o teu nome. Quem vai dar cabo naquela guerra lá é o Senhor, o nosso Deus. Amém, igreja? É Ele que vai dar o cabo. Então eu oro: Senhor, que o teu nome seja santificado lá na Rússia e lá na Ucrânia. Porque se o povo de Deus realmente crer e começar a crer no poder da oração, na eficiência da oração, na intensidade da oração, nós veremos mudanças. Nós veremos mudanças. Veremos mudanças sobre a nossa nação. Eu fico estarrecido quando dizem que aquela cantora de funk, nem sei que tipo de música que ela faz, é reconhecida mundialmente como a mulher brasileira mais influente. Eu falo: não é nunca.
Não é nunca, porque as mulheres brasileiras são santas, amém, igreja? São santas. Os crentes não podem ficar enaltecendo esse tipo de coisa, não. Nós precisamos dizer que nós conhecemos mulheres que verdadeiramente são a representação desse povo, do nosso povo. Nós queremos que o nome de Deus seja santo. Você quer que o nome de Deus seja santo, seja reconhecido e seja santo? Um tal de um candidato aí, ele falou que ele pode ser pastor. Ele falou aí também que ele conhece mais das coisas do que mais do Brasil do que o próprio Deus. Olha que absurdo. Isso é absurdo. Eu quero que Deus seja santo, inclusive na vida dessa pessoa, porque a pior coisa é partir desse mundo sem Deus. Então eu quero que Deus seja santo e que o nome de Deus seja exaltado e glorificado sobre todos os lábios neste mundo. O conteúdo das nossas orações não pode ser só os nossos problemas, tem que ser as nossas aspirações, precisam ser aspirações mais elevadas. Não pode ser só as nossas questões que nós temos para resolver. Nós precisamos orar e entendermos sempre que este mundo só será transformado pelo poder do Evangelho que há em Jesus Cristo. Amém, igreja? Esse mundo só será melhor quando o poder do Evangelho estiver chegando em cada coração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está inteiramente ligado ao santificado. Eu não quero apenas que o nome dele seja santo, mas eu quero que as pessoas vivam em santidade, como é o desejo dele. Vivam em santidade. Então venha o teu reino, faça a vontade de Deus. Você quer ter um casamento melhor? Então peça para Deus: Deus, eu quero fazer a tua vontade no meu casamento. Amém? Já pensou? O teu marido fazendo a vontade de Deus no seu casamento, a sua esposa fazendo a vontade de Deus na sua família. Isso é bênção. Vai ter harmonia, vai ter mais amor, vai ter mais cuidado. Deus, eu quero que os meus filhos façam a tua vontade sobre a face da terra. Olha que bênção. Os teus filhos não vão se enveredar pelo caminho das drogas, do caminho da prostituição. Eles vão andar amando a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. Olha que conteúdo precioso. Senhor, eu quero que os meus filhos façam a vontade de Deus. Venha o teu reino e que eles vivam na tua vontade, que eles façam como os teus anjos te adoram no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: Senhor, eu quero hoje ter a certeza de que o meu amanhã está seguro nas suas mãos. Amém? O pão de amanhã o Senhor me garante hoje. Amém, irmãos? Amém? Está aí a cura para a ansiedade dos nossos corações. Senhor, eu quero que hoje o teu Espírito venha sobre a minha vida e que eu possa repousar e descansar, sabendo que o pão de amanhã o Senhor já está garantindo hoje na minha vida. Amém, irmãos? É o conteúdo da nossa oração. Se você começa a orar só com pedido, só com pedido, só com pedido, daqui a pouquinho você fica uma pessoa que só está esmolando e não está vivendo de fato uma experiência profunda de oração, porque a experiência profunda de oração é ser visitado por Deus neste momento, focado em Deus de oração. E ser visitado por Deus é a certeza que quando você se levantar, você estará repleto da paz do Senhor na sua vida.
E aí ele continua: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui é uma missão dupla, né? Eu recebo o teu perdão, mas eu preciso perdoar. Lembram daquela parábola que o Senhor Jesus contou? Que tinha uma pessoa que estava devendo, e ele chamou, o Senhor chamou ele, e falou: você está me devendo, eu vim aqui para acertar as contas. E ele falou assim: olha, eu não consegui. Aí ele foi: tá bom, eu estou perdoando as suas dívidas. Aí quando ele saiu da presença lá do rei, ele foi e encontrou uma pessoa que estava devendo uma quantidade que era bem ínfima do que ele tinha acabado de receber o perdão, e ele começou então a sacudir e esbravejar contra aquele homem, contra aquela pessoa, e dizendo assim: você tem que me pagar, você tem que me pagar. E alguém levou a notícia para aquele rei, e aquele rei então mandou pegar aquele servo dele e o açoitá-lo. Queridos irmãos, se você entende que você tem sido agraciado por Deus, derrame graça na vida das pessoas. Amém, irmãos? Se você tem sentido a provisão e a graça de Deus sobre a sua vida, derrame a graça de Deus sobre a vida das outras pessoas. O Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. O Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso. Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com um irmão que frequentou a nossa igreja. Eu cheguei, tinha acabado de deixar a Soraya lá no trabalho dela, e ela trabalhava num posto de saúde, e saindo de lá, eu lembrei desse irmão e eu resolvi passar na rua assim para ver se ele estava lá. Aí era bem cedinho mesmo. Aí eu estava passando na rua, o irmão tinha acabado de entrar, eu falei: olha lá. Eu fui, parei o carro e fui para entrar lá no trabalho do irmão. Aí na hora que eu fui para entrar no trabalho do irmão, ele olhou assim para mim, espantado: o senhor aqui? Aí eu falei assim: eu fui deixar a Soraya ali, eu falei: vou tomar um café aqui com o irmão, já fez o café aí para tomar? Aí ele parou, olhou assim: não, espera aí, alguém ligou para o senhor? Eu falei assim: não, ninguém ligou não. Mas o senhor nunca fez isso? Eu falei assim: pois é, mas eu falei: vou passar lá, se eu visse o irmão, eu ia parar o carro aqui. Aí eu parei o carro para ver. Ninguém falou com o senhor? Eu falei: não, ninguém ligou, minha esposa não pediu para o senhor vir aqui? Eu falei: não. Aí ele virou e falou assim: vem cá para o senhor ver. Ele abriu a gaveta, tinha um revólver. Aí ele falou assim: eu acabei de colocar ele aqui, porque eu ia sentar aqui agora e eu ia dar um tiro na minha cabeça. Eu falei: por que, irmão? Aí ele tirou de dentro daquela gaveta um calhamaço assim. Naquela época as pessoas recebiam muitos cheques sem fundo. E ele falou assim: hoje eu tenho um valor enorme para pagar, eu não tenho recurso, eu não sei como vou resolver isso. E Deus manda o Senhor aqui. Eu falei: porque Deus te ama, é porque Deus quer fazer uma obra na tua vida, é porque Deus não te abandonou, é porque Deus ele me mandou aqui hoje, e eu nem sabia, eu só pensei assim: eu vou passar lá no irmão, porque eu não tomei café, pelo menos eu tomo um café no irmão, e o irmão vai me dever esse café. Ele olhou para mim assim: você vai ficar devendo o café para mim, irmão, mas você nunca mais vai deixar o diabo circular a sua vida com essas palavras malditas, nunca mais, porque o Senhor Jesus prometeu que o teu pão Ele está cuidando. Amém, irmão? Deus está cuidando do teu pão, irmão. Amém? Levanta a sua mão aos céus e diz assim: Deus está cuidando do meu amanhã. Ele está cuidando do nosso amanhã. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor. Eu orei com aquele irmão e falei para ele assim: irmão, liga para quem você está devendo e fala, pede um prazo para você pagar, negocie essas suas dívidas, gaste o seu tempo aqui hoje ligando para essas pessoas para você receber. Mas isso eu já fiz. Faça de novo, mas faça com amor,
Eu vou orar por cada uma dessas pessoas. Deus, eu quero que o Senhor prospere a vida de cada uma dessas pessoas. Eu quero que o Teu Espírito visite cada vida dessas pessoas. Porque às vezes a gente fica com ódio no coração e o cristão não pode andar com ódio, amém, irmãos? O cristão só pode andar com amor no coração, com amor. Se alguém está te devendo alguma coisa, querido irmão, abençoe essa vida, porque o cristão não trata o mal com o mal, mas ele trata o mal com o bem, amém, irmãos? Abençoe. Muitas pessoas já me prejudicaram na minha caminhada, e muitas pessoas acham que, eu vou fazer. Não, Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Uma vez uma pessoa me prejudicou muito. Aí passou algum tempo, uma pessoa me ligou: o fulano de tal está aqui, você conhece? Conheço. O que você pode me falar dele? Eu falei assim: é uma pessoa boa, e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo na sua vida e vai abençoar a sua vida. Ele tinha me feito um grande mal, porque o nosso Deus quer que nós não sejamos como os mundanos, que guardam ódio e rancor na vida das pessoas, do que as pessoas fizeram contra eles. Mas Deus quer que nós sejamos como Jesus, que diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amém, irmãos? Aquele que confia no Senhor, o Todo-Poderoso, sabe que o amanhã dele está nas mãos de Deus. Isso era uma segunda-feira. No domingo aquele irmão chegou e falou assim: Pastor Carlos, hoje eu vim aqui, porque eu vim aqui dizer para o irmão o seguinte: aquela arma eu devolvi para a pessoa que eu comprei, e o senhor orou aquele dia, Pastor Carlos, para todas as pessoas que eu estava devendo, eu liguei e pedi um prazo, e todos eles falaram: não, eu entendo, eu vou te dar o prazo. Eles me deram prazo, Pastor Carlos, todos eles me deram prazo. Nenhum deles brigou comigo, nenhum deles ficaram chateados comigo. Mas o maior milagre, Pastor Carlos, foi que eu fui ligando para aquelas pessoas dos cheques, e Pastor Carlos, elas foram pagando, mais da metade daqueles cheques eu recebi essa semana. Querido irmão e querida irmã, o caminho do cristão é diferente do que ele que está agindo no mundo. Nós agimos na força e no poder de Deus, amém, igreja? Na força e no poder de Deus, e é Deus que vai adiante de nós, é Deus que garante o teu amanhã, é Deus que te sustentou até hoje, é Deus que vai te sustentar amanhã, até o final do ano, até o último dia da tua vida. É Ele que é o teu sustentador, porque Ele diz: o pão de amanhã eu te dou hoje. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Querido irmão, você tem sede de santidade? Sede de santidade. A gente tem sede de muitas coisas, não é verdade? E eu penso que santidade tem a ver em eu querer ser melhor do que ontem. Não é em relação aos outros. Eu quero ser melhor, um melhor Carlos hoje do que eu fui ontem. Eu acho que se eu e você começarmos a fazer isso com disciplina, e fazermos isso no altar de Deus, Senhor, eu quero murmurar menos, eu não quero murmurar como eu murmurei ontem, eu não quero reclamar como eu reclamei ontem, eu não quero me desesperar como eu me desesperei ontem, eu quero ser melhor hoje, eu quero ser um melhor marido hoje, eu quero ser um melhor pai hoje, eu quero ser um melhor pastor hoje, melhor do que eu fui ontem, porque Jesus Cristo, Ele foi perfeito em todas as coisas. Jesus Cristo, Ele se manifestou perfeito por amor a nós, porque Ele se fez pecado por nós. E o que nós oferecemos a Deus? Se eu fosse um teólogo da prosperidade, eu poderia falar para os irmãos: então você tem que dar o seu melhor, tem que multiplicar, dê mais, multiplica. Mas querido, dinheiro é o que Deus menos precisa, sabia? Deus não precisa de muito dinheiro.
Deus precisa de corações, amém, irmãos? De vidas, de homens e mulheres que sejam e tenham o desejo e a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, de homens e mulheres que confiam nele, de homens e mulheres que querem ver o nome dele santo, que querem ver Deus agindo, que querem ver Deus manifestando o poder dele. Porque se nós tivermos homens e mulheres assim, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de amor no coração, nós faremos diferença neste mundo. Você vai fazer diferença na sua casa, você vai fazer diferença lá no seu trabalho, você vai fazer diferença aonde você estiver, e Deus vai nos abençoando de todas as formas, de todas as possibilidades. E Jesus termina a sua oração dizendo então, falando: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dá para você entender o que Jesus está dizendo? Teu é o reino. Qual é o reino de Deus? Até aonde vai o reino de Deus? Qual a extensão do reino e do governo de Deus? Dá para você entender? Deus é Deus sobre todas as coisas, amém, irmãos? Deus é Deus sobre todas as coisas. É Ele que abre as portas, é Ele que fecha as portas, é Ele que tem o caminho, é Ele que tem a solução. Teu é o reino, o poder, é Ele que tem o poder. Não somos nós que temos poder, é Deus. O nosso poder vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo de Deus é para quê? Para a gente ficar rodando, falando língua estranha, para ficar trazendo revelação para os outros? Queridos, para mim o maior poder que tem sobre a face da terra, aquele poder que é inquestionável, é o poder do amor. É o poder do amor. O Putin pode ir com força, com todo o poder bélico dele, que ele vai fazer com que cada vez mais o coração dos ucranianos fiquem cheio de ódio por ele. Mas se chegar alguém lá, e como está chegando gente lá, como os nossos missionários estão lá, indo com o amor de Deus, os corações dos ucranianos vão se quebrantando, vão se transformando, vão sendo libertos. E como os nossos missionários que estão lá na Rússia, nós temos missionários nossos que estão na Rússia, estão lá levando o amor de Deus, e com o amor de Deus vai se transformando, e se transforma vidas, famílias, e uma nação inteira se transforma com a força do amor. Na década de 60, nos Estados Unidos, se levantou um pastor na força do amor, e ele disse: I have a dream, eu tenho um sonho, de ver as crianças brancas andando de mãos dadas com as crianças negras nas ruas das nossas cidades. Ninguém conseguiu parar a força do amor que estava no coração do pastor Martin Luther King. E ele fez toda uma revolução na força do amor. O amor é o poder mais poderoso do universo. Então, querido irmão, entenda isso. Se você tem amor no seu coração, você tem o poder mais poderoso da face da terra, porque quem ama faz diferença na vida do outro, transforma a vida do outro, se dedica pelo outro. E a glória, queridos, toda vez que eu vejo essa palavra glória, eu só fico lembrando do arco-íris. Eu sou encantado por ver arco-íris. As minhas filhas, quando eu vejo um arco-íris, eu paro o carro, eu fico lá olhando, contemplando aquilo. E as minhas filhas: vamos pai, vamos pai. Eu falo para elas: a gente tem que contemplar. Eu vejo um arco-íris, eu vejo como se a terra estivesse dando glórias a Deus. Dá para você perceber a glória de Deus, o quanto que ela é incrível, o quanto que ela é surpreendente, o quanto que ela é maravilhosa, o quanto que ela produz esperança.
o quanto que ela é encantadora. Enche os nossos olhos, enche o nosso coração, enche a nossa alma. Não fique vivendo a sua vida olhando apenas para o chão e para o asfalto, para os problemas e para as coisas. Contemple a glória de Deus na natureza, porque todos os dias a glória de Deus se revela a nós. Amém, irmãos? Todos os dias lá no meu prédio, lá passa 2 casais de araras. E um dia eles passaram, eu estava me preparando para sair, para fazer minha caminhada, já estava com tênis, eu desci correndo para ver se eu achava, e fui vendo elas andando, e fui andando atrás, até que chegou lá na frente, na T63, em cima de algumas palmeiras, eu fui vendo chegar as araras. Chegou 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 araras, e elas começaram aquela sinfonia, aquele coro maravilhoso, elas gralhando tudo, e eu vendo aquela confusão dos carros, e aquele povo buzinando, e o povo tudo ali, e Deus estava ali me falando, a minha glória está presente, mas ninguém quer me dar glória. Amém, irmão? Não seja um insensível à glória de Deus. Quando você olhar para a vida e você começar a olhar e começar a achar que as coisas estão dando muito errado e não está dando muito certo, olhe para a glória de Deus. Toda a glória continua sendo dele, porque ele tem todo o poder e porque ele governa sobre todas as coisas no universo. Esse é o nosso Deus. Nós só seremos capazes de ter essa percepção se tivermos um tempo focal de oração na presença de Deus. Nós só seremos capazes de perdoar e de termos fé e esperança no amanhã se nós nos humilharmos diante do altar de Deus, na presença dele, e reconhecer quem ele é, o poder que ele tem, e reconhecer a maravilha que ele tem para nos dar. Invista mais tempo em oração, querido irmão. Gaste mais o seu tempo em oração. Eu queria terminar falando do exemplo de 2 grandes homens de fé, que eu admiro muito. O primeiro deles se chamava Martinho Lutero. E Martinho Lutero, um dia um de seus discípulos caminhando com ele, disse para ele assim, perguntou para ele se ele não estava apreensivo, se ele não estava com medo, se ele não estava preocupado por causa de tudo aquilo que ele tinha feito, das 95 teses, e ele disse assim: a minha alma acordou aflita, e eu fui no altar de Deus receber a paz dele na minha vida. Amém? Essa paz é só Jesus que pode te dar, querido irmão. É lá, no altar. Alguns anos atrás, nosso querido irmão Augusto Ventura, ele foi lá na Inglaterra, lá em Londres. E ele foi na igreja de John Wesley. E chegando lá na igreja de John Wesley, ele foi aonde era o quarto de John Wesley. E eles olharam, estava tudo lá, e eles perceberam que próximo da cama de John Wesley, tinham 2 desníveis assim. E uma pessoa que estava no grupo perguntou: o que é aquilo, que é aqueles desníveis? E o guia disse a eles: ali são as marcas do joelho do pastor John Wesley. A oração é a chave, é o ingrediente mais essencial para a vida cristã. Invista o seu tempo no altar de Deus. Entra no teu quarto com a tua Bíblia, com o teu caderno, e ora ao teu Pai que está em secreto, porque Ele irá te recompensar. Essa é a promessa de Deus para nós, que nós possamos orar mais em nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar neste momento.
Nós temos alguns pedidos de oração. Temos o pequeno Rafael, 2 aninhos, meningite, está hospitalizado. Nosso querido irmão Afonso está se recuperando, glória a Deus, já com a perspectiva de alta, irmão Abreu. Já pensou? Semana passada o diagnóstico era que não iria sair, e a igreja orando, clamando, e hoje a Adriana disse que a melhora está sendo espantosa e vai abençoar e provavelmente vai ter alta nesses próximos dias. A irmã tem um pedido? Tio Hélio. Tá bom. O tio da nossa irmã Carol está na UTI do Hospital Santa Helena. Vamos orar por ele também. Sim, irmãos. Pelos filhos. Vamos orar pelos filhos, pelos netos. Mais algum pedido, irmãos? A Laiane é sua amiga? A Laiane está na UTI também. Vamos orar por ela. Mais algum pedido, irmãos? Irmã? Pela vida da irmã Vanderlina, a netinha está bem, cada dia melhor, glória a Deus. Mais algum pedido, irmãos? Vamos nos unir então em oração neste momento por esses pedidos. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer por Tua palavra, queremos agradecer por esse momento que temos de podermos orar e agradecer ao Senhor, ó Deus, pela obra que o Senhor está realizando ali na vida do irmão Afonso. Que, ó Deus, o Senhor esteja sustentando o Teu servo, a irmã Maria Badia, a Adriana, guardando, abençoando. E pedimos agora, Deus, que o Senhor possa visitar neste momento, ó Deus, o pequeno Rafael, a Laiane, o Hélio, que estão, ó Deus, hospitalizados, e que o Senhor possa visitá-los com o poder do Teu Espírito Santo, afofando a cama, visitando, ó Deus, com sonhos poderosos do Teu Espírito Santo, levando e produzindo o efeito da Tua paz celestial nesses corações, e que, ó Deus, os organismos deles possam corresponder ao tratamento, e eles possam sair dali abençoados, ó Pai. Pedimos pelos familiares, que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo a provisão da fé e da esperança em cada família. Oramos, ó Deus, por nossos filhos nesta hora, pelos netos, ó Pai querido. Rogamos que o Senhor guarde, livre, ó Deus, nossos filhos de qualquer caminho mau, que eles andem sempre nos Teus caminhos. Oramos por cada família aqui representada, Senhor, que o Senhor, ó Deus, esteja suprindo a necessidade de cada um dos irmãos e resolvendo as questões, ó Deus, que nós não conseguimos, porque nos consideramos frágeis e pequenos, mas nós sabemos que não existem impossíveis para o Senhor. Por isso, ó Deus, toma nesta hora, ó Deus, as necessidades do Teu povo nesta hora. Traz a Tua bênção, traz a Tua graça, traz, ó Deus, o Teu mover, a Tua visitação sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Colocamos também nesta hora, ó Deus, a vida da irmã Vanderlina, os nossos missionários, ó Pai querido. Colocamos, ó Deus, cada necessidade nas Tuas mãos. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e tenhamos um restante de semana abençoadas pelo Senhor. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.